vão subir, tem que estocar, tem que esconder alimentos, tem subterrâneo, não importa onde. Então muitas pessoas que sobreviveram ali no final da grande tribulação, é porque tinham estocados, tinham de onde tirar, tanto a água como o alimento, e conseguiram alguns sobreviver, como Israel, como foi protegido por Deus, como alguns que tinham que ir para o milênio e iam permanecer vivos para ir para o milênio, para iniciar o reinado milenar. Então esses, eu acredito que estavam estocados, tanto a água como o alimento, para sobreviverem. Os demais que não tinham, morreram todos, porque não tinham como beber água, não tinham de onde tirar água, infelizmente não tinham. A quarta taça vai falar de um calor insuportável. Apocalipse 16, 8 e 9 diz assim: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse o homem com fogo, ou melhor, os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Pois bem, nós sabemos que cada dia está mudando o clima, e que nos lugares está muito frio, onde era frio está quente, e assim por diante, enfim. Devido à situação climática, devido a tanta poluição no mundo, está criando-se uma camada muito grande, camada que está destruindo a proteção que tem para que o sol não nos consuma com seu calor. Essa camada de ozônio está sendo destruída, e o calor vai aumentar muito, mas muito mesmo. E na grande tribulação, o Senhor vai permitir aumento estrondoso desse calor. E este calor nada mais é que uma praga, é um juízo de Deus. Essa taça de calor, ela trará um calor insuportável para a humanidade, que não tem como conseguir. Agora você imagina, a pessoa está com sede, a pessoa está doente, a pessoa está desnutrida, a pessoa está ferida devido à guerra, outros com chagas mortais, e ainda um calor insuportável. Então imagina a situação do ser humano onde chegou, porque o sol abrasará como um fogo. Notemos o seguinte: as pessoas estão atacadas de úlceras malignas, elas estão sem nem uma gota de água para beber, água fresca para saciar sua sede. Estão numa situação lamentável, estão cheios de lepras, vamos usar esse termo assim, cheios de feridas, cheios de ferimentos, uma situação difícil, e ainda esse calor insuportável. Então não há ser humano que aguente, não há como o ser humano suportar tanto sofrimento. Mas mesmo com todos esses tormentos, eles não se arrependem, não dão glória a Deus. Então o ser humano, ele é muito mau. O ser humano, ele não muda. O ser humano não está vendo a situação acontecer, está vendo a tristeza acontecer, a angústia que vem sobre ele, e mesmo assim não se arrepende. É diferente hoje, não. Olha a humanidade, olha a situação da humanidade. Veio a pandemia mostrando que a humanidade precisa se arrepender. A humanidade não está nem aí, continua nas suas festas, continua nas suas orgias, continua nas suas baladas, continua mentindo, enganando, matando, destruindo, continua pecando, errando, não mudam. O ser humano, ele não para analisar que ele tem um Criador, que ele é só criatura, que se ele obedecer, ele tem tudo, mas se ele desobedecer, ele não tem direitos. Aquele que não obedece não tem direitos,
Mas se ele é obediente, ele tem direito adquirido, sim. Mas o homem não quer obedecer e vive uma vida terrível, desregada, uma vida de maldição, uma vida de depravação, e não se arrepende. E por isso, da grande tribulação é pior ainda. A pessoa vive uma vida desgraçada, sendo atormentada, sendo dilacerada, e a si mesmo não se arrepende e não dão glórias ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles existe. Infelizmente, o ser humano morre no seu pecado por ser duro de coração. A quinta taça fala do reino da besta, que se faz mais tenebroso ainda. Vamos lá falar sobre a quinta taça. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e versículo 11. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam a língua de dor, e por causa de suas dores, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemavam de Deus, do Deus do céu, e não se arrependiam das suas obras. Então observe que essa quinta taça, ela faz com que o reino da besta seja mais tenebroso ainda. Agora há uma escuridão internacional. A besta e o falso profeta blasfemam de Deus, e toda a humanidade blasfema. Vem sobre eles dores terríveis sobre a vida deles, e mesmo assim eles não se arrependem. Morde a língua de tanta dor que as chagas causam neles. E em vez de glorificar Deus, eles ainda blasfemam. A escuridão que haverá sobre a terra é como aconteceu no passado, lá no reino do Egito. Era semelhante a isto. Isto era uma pálida figura do reino da besta, apenas uma pálida figura do reino de Deus. Mesmo com tanta treva, mesmo com tantas dores, com tantos problemas, o homem não se arrependeu. Coração duro, está vendo que está indo para o inferno e não se arrepende. Estão vendo que estão caminhando a passos largos para o inferno e não se arrepende. A criatura quer ser mais que o Criador e luta contra um Deus que eles não podem vencer. Mas quanto mais eles lutam, mais eles perecem. A sexta taça, Apocalipse 16, do 12 ao 16, ela vai falar da preparação da guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, 12 ao 16. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vinham 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar ou reunir para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não vejam suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então observa que aqui vai ser a grande guerra do Armagedon, a grande batalha do Armagedon. É uma preparação para o Armagedon. Secando-se o rio Eufrates para a passagem dos reis do Oriente,
A trindade satânica e seus mensageiros vão ao encontro dos reis da terra para congregar ou para reunir para a batalha final. Então esse é um momento que será também terrível, o momento dessa batalha do Armagedon. Vocês observaram na novela Apocalipse, vocês que assistiram, que a guerra da batalha do Armagedon, eles mostraram lá o exército do anticristo e um pequeno grupo de cristãos. Como a batalha do Armagedon não é nada disso. A batalha do Armagedon é nações contra nações mesmo ali. Nessa altura da grande tribulação, o anticristo não era mais bonzinho não, ele era o anticristo, se manifestando como anticristo mesmo. E muitas nações lutaram contra ele, mesmo alguns marcados lutaram contra ele, mas não tinha mais jeito, e outros não marcados, mas não que adoraram a Deus, não que serviram a Deus, não que eles aceitaram a Jesus, mas que ainda permaneciam vivos e estavam lutando contra a besta. Então a batalha do Armagedon ali inclui as nações todas, e as nações que não aceitaram mais as ordens do anticristo. Claro que no meio desses também tinham cristãos, e alguns que não se arrependeram, que não tinham aceitado Jesus ainda, mas que no final da grande tribulação eles estão vivos e vão para o milênio, e muitos desses são salvos, mas outros serão exterminados no próprio milênio. É outro estudo, vocês vão entender depois. Mas enfim, essa batalha do Armagedon não é com 2, 3 cristãos lá, como mostraram na novela, contra um exército do anticristo. Não, é o exército do anticristo contra outras nações que se voltam contra o anticristo e lutam contra. E uma delas é os Estados Unidos. Então, nós temos que entender que aqui é a grande batalha, a batalha final do Armagedon, que daí Jesus Cristo vem para mudar toda essa situação, para mudar toda a situação da terra e implantar o milênio, acabando com a grande tribulação. E você vê que no meio desses versículos o Senhor adverte aos santos que estão na terra, para que vigia e viva uma vida pura, guardando as suas vestes espirituais, porque o povo do anticristo vem com toda a força para destruir, para matar. Nós temos que entender que aqui nós podemos interpretar esse texto de duas formas. A igreja, ela tem que viver uma vida com Cristo, para que ela não vá para a grande tribulação, para que você não fique na grande tribulação. Ela tem que viver uma vida de santidade, mas também aqueles que ainda estão na terra, que eles continuem com Cristo, que eles não se arrependam, ou seja, eles não voltem atrás e aceitem a marca por causa do sofrimento, mas permaneçam fiéis até o fim com o Senhor. E assim eles vencerão, porque Cristo virá e destruirá todas essas nações ímpias que estão contra Cristo e contra o seu povo. O povo do anticristo congregará no Armagedon e travará a batalha final, conforme o versículo 16. A sétima taça, ela fala de terríveis transtornos geológicos. Apocalipse 16, 17 ao 21. Haverá um grande terremoto como nunca houve na terra, desde que há homem sobre a terra. Capítulo 16 e versículo 18. Eu quero ler aqui um pouquinho com vocês esse 16, do 17 em diante. O sétimo anjo derramou sua taça. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo. E o sétimo anjo derramou a taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovão e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens na terra. Tal foi este tão grande terremoto. Grande a cidade, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia
se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam, porque foram destruídos nessa batalha, e pelo poder de Deus. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Louvado seja Deus. Vários transtornos. Então aconteceu terremoto de uma magnitude tão tremenda que ninguém jamais tinha visto acontecer na terra, nem o ser humano poderia ter visto isso. E toda a natureza está revolta contra os adoradores da besta, ou seja, a natureza se revoltou contra os adoradores da besta. A Babilônia, capital do mundo, será terrivelmente castigada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, com respeito à grande Babilônia. Eu quero ver, embora o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou precisar falar sobre essa situação aqui. Cairá sobre os homens, eu já vou falar sobre a Babilônia, uma chuva de pedra do peso de 1 talento. Você já imaginou caindo pedra de gelos, de saraiva de 1 talento sobre o homem? Quem vai sobreviver? 1 talento significa 34 quilos, na velocidade que vem, aumenta muito além de 34 quilos. Então não tem como sobreviver. Aonde pegar, destrói mesmo. Será uma praga terrível. Mas aí vai acontecer o grande desfecho, quando o Senhor vir, para que antes que toda a humanidade seja totalmente destruída, o Senhor chega e vai destruir o falso profeta, o anticristo, e lançar o diabo na prisão por mais 1000 anos. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho, antes de encerrar essa parte aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a Babilônia religiosa e política, somente para não deixarmos sem falar um pouquinho desse assunto que está encaixado na sétima taça, e eu não quero passar em branco. Já no capítulo 16 e 19, nós lemos a respeito de Babilônia. E lembrou Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Propositamente, o Senhor, eu deixei de falar antes para vocês, para eu poder levar esse assunto assim com mais clareza para vocês sobre a Babilônia. Então, propositalmente, eu deixei de analisar esse versículo no capítulo anterior, pois ele se refere a um tema que nos leva a outro tema. Esse versículo que fala sobre a Babilônia nos leva a uma pergunta: o que é Babilônia? O que significa Babilônia, que a Bíblia fala tanto? Deve-se tratar de algo muito abominável, porque o Senhor se lembrou de Babilônia, pois Babilônia não é somente objeto da ira de Deus, mas objeto do furor de Deus, da sua ira. Já uma vez no capítulo 14, versículo 8, é proclamada a queda da Babilônia por um anjo de Deus. Aqui no capítulo 17 do Apocalipse, não é descrito inicialmente o caráter de Babilônia como cidade. João vê uma mulher assentada no deserto, em meio a terríveis juízos dos tempos finais e destruição do mundo. No versículo 1, parte B, a mulher é chamada grande meretriz, e no versículo 5, mãe das meretrizes e das abominações da terra. A meretriz, Babilônia, é o oposto absoluto da noiva do Cordeiro.
então já arrebatada pelo Cordeiro, a igreja de Jesus, o qual Paulo fala como de um mistério. Também aqui se fala do nome mistério, versículo 5, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, versículo 7, conforme o versículo 1, parte B, a mulher está sentada sobre muitas águas. O versículo 15 mostra o que são essas águas. As águas que viste da meretriz, que a meretriz está sentada, são povos. Em princípio, não podemos ver nessa mulher desviada nada além da igreja romana, pois em nenhum outro poder no mundo corresponde tanto esses escritos em Apocalipse 17, nenhum se parece com a igreja romana. Quem conhece a história da igreja de Roma tem e sabe o passado que ela tem, um passado gravado na história mundial com letras de sangue. Então sabemos o que significa o que ela é. Pensamos nos rios de sangue que clamam aos céus. Pare um pouco para analisar, irmãos. Dos inúmeros valdenses e albigenses e huguenotes que foram mortos por essa igreja, e os cristãos, todos aqueles que não professavam a sua fé. Essa mulher, ela derramou o sangue dos discípulos de Jesus com tanta crueldade satânica que até mesmo os feitos de Nero empalidecem em comparação com os dela. Através desse derramamento de sangue, Satanás conseguiu parar até mesmo a reforma na Itália, na França, na Espanha, Portugal, Irlanda, Austrália e outros países. Ainda entendemos a expressão do versículo 6, que a mulher está embriagada com o sangue dos santos. A igreja de Roma é a herdeira da grande Babilônia, tanto com respeito aos mistérios pagãos que foram transformados em ritos cristãos, como também com respeito à perseguição do povo de Deus. O prostituir-se representa a ligação da mulher com a besta, ou seja, nem os reis da terra. Este é o catolicismo político, ou seja, com os reis da terra, que esse então é o catolicismo político. Onde existe uma igreja vestida de tanta escarlata, versículo 4, como a igreja católica, e onde existe uma igreja que leva o nome da cidade, que ao mesmo tempo lhe serve de trono, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, versículo 18, isto é Roma. Mas não se deve ser somente a igreja romana. Não, pois ao mesmo tempo vemos como as igrejas protestantes ou reformadas, em seus diferentes matizes, e cada vez menos capazes de resistir ao poder de Roma. Pelo contrário, através do Conselho Mundial de Igrejas, muitos têm se unido à Igreja Católica, ao poder do Papa, ou à liderança do Papa. Essa, sim, é a igreja do anticristo, a igreja que dominará na grande tribulação, a igreja mundial, a igreja unida, que na verdade é a igreja romana, junto com algumas igrejas protestantes, mas não igrejas tementes a Deus, mas igrejas que deixaram o verdadeiro evangelho e se uniram a esse sistema, que é o sistema romano, esse sistema diabólico, que é o sistema romano. Mas isso não quer dizer que não tenha filhos de Deus lá dentro que vão sair. Por isso a palavra de Deus diz: sai dela, povo meu, sai dela enquanto é tempo, e se converta ao evangelho verdadeiro, e sirvam a Cristo, e vivam a palavra do Senhor, e andem na presença do Senhor, para fugir dessa coisa maligna chamada a grande Babilônia,
que será destruída pelo poder de Deus. Enfim, a vinda do Senhor Jesus Cristo vai dominar toda a terra e vai exterminar, ou seja, acabar com a grande tribulação. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21 diz assim: E vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiu o exército que há nos céus, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas nações, e ele a regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor e da ira de Deus, do Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito o seu nome, estão escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi o anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: a todas as aves que voavam pelo céu: Vinde e ajuntais a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e sobre eles se assente, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes, ou seja, que tem título ou não tem título. São eles homens, são autoridade ou não autoridade. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. A besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou e que receberam o sinal que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia, glória a Deus. Esta é a final da grande tribulação, quando Cristo vem e lança vivo a besta e o falso profeta no lago de fogo, e ficarão lá para todo sempre, eternamente, nunca mais sairão, e mata todos aqueles que estavam juntos, lutando ao lado da besta e do falso profeta. O Senhor destrói todos eles e dá um final à grande tribulação. Ele termina com a grande tribulação, que esse é o momento que fala Zacarias, quando o Senhor desce no Monte das Oliveiras e é fendido em duas partes o Monte das Oliveiras. Então ali acontece o final de tudo, o extermínio, o final da grande tribulação, porque o Senhor ele vem para destruir, ele vem para terminar com tudo aquilo. Então a trindade satânica será tirada de ação, o diabo ele será preso por 1000 anos, e com o fim da presente ordem de coisas, essa terra com certeza ela sofre uma radical mudança. O governo satânico, que durou apenas 7 anos, agora será substituído pelo governo de Cristo. A terra receberá um reinado de paz. Cristo reinará por 1000 anos, e todos andarão na sua luz. E no próximo vídeo, então, nós estudaremos como será o governo de Cristo, como será o milênio e como acontecerá tudo isso. Nós faremos isso no próximo vídeo. Eu agradeço a todos que vão assistir esse vídeo até o fim, entendendo que Cristo trouxe à humanidade a libertação, Ele trouxe à humanidade a oportunidade de salvação, Ele trouxe à humanidade a oportunidade de arrependimento, e aqueles que se arrependeram foram salvos.
E vocês vão ver que aqueles que sobraram na grande tribulação estarão indo para o milênio, mas isso é no próximo vídeo. Mas ele veio, destruiu toda a maldade do ser humano, e as aves se fartaram de toda a carne, de todos os ricos, pobres, reis e pessoas simples foram mortas. E nós vamos falar também do grande enterro de todos dessas pessoas, para que a purificação da terra. Nós vamos falar, quando estivermos falando sobre o milênio. Então, o importante, igreja, é que você esteja pronta para não estar nessa tribulação tão terrível, porque como o anticristo tentou enganar as nações, mas chegou o momento final da semana de Daniel, finzinho da semana, Cristo vem e destrói e mata todos eles, e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo vivos. Então o Senhor venceu a batalha, e o que vem aí para frente, para vocês entenderem o final, que é o milênio, depois juízo final, e depois o lugar onde ficaremos para todo sempre com o Senhor. Eu estarei ainda fazendo mais 3 vídeos para falar sobre esse assunto, e encerrar então aí esse assunto com vocês. Quero dizer para vocês, continue na presença de Deus. Deus ama vocês, vocês são importantes para o Senhor. Lutem para assistir esse vídeo até o